Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos retornando aqui com a nossa programação. No segundo pedaço, eu vou convidar as pessoas para a mesa redonda, para as devidas apresentações e debate. Desde já deixo o convite a todos aí a fazer perguntas, a trazer pontos para a discussão. Acho que o intuito é enriquecer o diálogo. Mas antes de dar alguns avisos expeditos sobre o nosso evento, é que o certificado será enviado por e-mail nos próximos dias, dentro de um prazo de 15 dias. O sorteio dos cursos vai ocorrer ao final da mesa. Não se esqueça de assinar a lista de presença. E a gente vai ter uma dinâmica com duas pequenas apresentações, mais curtas do que foram as anteriores, tá? Para que a gente tenha um pouco mais de tempo para o debate. Então, convidando os participantes da mesa, eu convido primeiro o João Grande Júnior, por favor. Ele é doutor em Geografia Humana pelo UFRJ, com ênfase em Economia Criativa e Desenvolvimento Territorial. Prêmio Internacional do Observatório Itaú Cultural de Pesquisa e Economia da Cultura, de 2017. Pesquisador do Laboratório de Técnicas LATTS, da Escola Técnica Ponte Paris. João, seja bem-vindo. Ele também é pesquisador associado ao Laboratório de Economia Criativa da ESPN Rio. Convido também à mesa o Vitor Hugo Chagas. Ele é diretor de Geoprocessamento, graduado em bacharel e licenciatura em Geografia pela UF, em Niterói. Atuou como técnico de geoprocessamento pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária de Niterói. Atualmente atua como diretor de geoprocessamento do projeto CIGEL, e também como gerente de contrato. Por favor, Vitor, seja bem-vindo. Pela ordem das apresentações, eu passo a palavra para o João. Fique à vontade. O Gabriel já vai passar aí a tua apresentação. Oi, boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui participando desse evento que o LabGIS organiza com uma excelência enorme. E o LabGIS é o parceiro do IPP há muitos anos, enfim, é um parceiro irmão, né? Parceiro fiel do IPP, enfim. Então é um prazer enorme estar participando mais um ano desse evento. E parabenizar pela qualidade dos trabalhos que foram apresentados até agora, realmente é bastante impressionante. Eu vou falar um pouco, e aí, como o tempo é bastante curto, então vou ter que tentar ser bastante sintético, para dar tempo para o debate, que eu acho que é o mais interessante. Eu vou contar um pouco sobre a trajetória do CIURB, né? Não sei se todos já ouviram falar, ou alguém já ouviu falar, que é o Sistema Municipal de Informações Urbanas da cidade do Rio de Janeiro, que é coordenado pelo IPP, pelo Instituto Pereira Passo, mas que não é do IPP. Isso é uma coisa muito importante. O IPP coordena, mas eu costumo dizer que o CIURB é uma construção coletiva de todos os seus membros e que atualmente transcende a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos, compondo esse sistema, né, Sistema Municipal de Informações Urbanas, todos os membros da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e mais membros externos que entenderam a importância de aderir a esse processo, de trabalhar de forma colaborativa e conjunta para o aperfeiçoamento das informações, para ampliação e para o trabalho conjunto pensando na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos a INEA, INEPAC está entrando, IFAM, Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, uma série de outros órgãos que não pertencem à Prefeitura do Rio de Janeiro, integrando o Sistema Municipal de Informações Urbanas. A minha fala vai ser... Obrigado. A minha fala vai ser um pouco mais no sentido de contextualizar o que é o CIURB do ponto de vista conceitual. Então, eu não vou trazer cases de aplicação, isso a gente pode... depois no debate, falar sobre alguns exemplos, enfim. Mas a ideia é mais mostrar como é que está sendo essa construção dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro e envolvendo esses vários membros. Então, uma coisa que é importante a gente já, de imediato, trazer é que todo esse direcionamento que o IPP
vem trabalhando ao longo dos últimos anos, só eu estou há 10 anos no PP, e isso é uma história muito anterior, de como é que a gente pensa a gestão da informação e do conhecimento aplicado à política pública. Então a gente tem um direcionamento que é muito pautado segundo o conceito de cidades inteligentes. Mas quem trabalha com esse conceito sabe que ele é muito amplo, abrangente e carrega diferentes perspectivas. Então a gente tem um olhar que é direcionado de alguma forma por esse conceito de inteligência coletiva, que grosso modo ele diz o seguinte, a gente tem que entender esse conceito basicamente da seguinte forma: entender que a cidade é um grande manancial de pessoas que estão pensando e produzindo informação e conhecimento, não necessariamente fazendo parte de algum órgão oficial, ou órgão oficial de informação, ou órgão oficial de produção e pesquisa, enfim. Mas a questão é, como é que a gente consegue catalisar toda essa inteligência, todo esse saber que está circulando na cidade, e, com isso, produzir coisas mais efetivas para a cidade. Então, esse conceito de inteligência coletiva, ele implica nos órgãos oficiais de se abrirem para o mundo, se abrirem para ouvir diferentes vozes. Então, acho que é um conceito bastante interessante e bastante atual com o mundo que a gente vive. É nesse sentido que a gente tenta trabalhar e tenta construir o CIURB. Então, não sei se está dando para ler, para ver, mas, enfim, basicamente, a gente trabalha dentro de um contexto. Como é que é a leitura, como é que foi essa leitura desse mundo para a construção? Então, a gente vive um contexto de explosão dos fluxos de dados e informações e de demanda crescente da sociedade por transparência. Então, a ideia de uma cidade inteligente que não tem transparência é quase que um paradoxo. É impossível, tá? É impraticável. Então, a transparência é um passo fundamental dentro dessa lógica, desse processo de construção de uma cidade inteligente, e o PP atua muito nesse sentido. A premissa é que a informação é um componente estratégico da produção de novos conhecimentos e para o planejamento e gestão do território. E aí vem o desafio. O desafio é como é que a gente mobiliza essa inteligência coletiva da cidade do Rio de Janeiro, que está difusa, enfim, para compreender as demandas e aperfeiçoar as políticas públicas. Então, eu vou, ao longo da fala, talvez fique um pouco mais claro como é que a gente tenta conectar esses diferentes pontos. Tá? Então, basicamente o CIURB como um catalisador dentro desse processo, de pensar a relação entre informação, planejamento territorial e políticas públicas. Então, a lógica de gestão da informação e do conhecimento no IPP, ela não é uma lógica de TI, tá? Não é uma lógica específica pensar a informação, enfim, numa outra perspectiva. A ideia é como é que a gente pensa essa informação, direcionando sempre para a perspectiva do planejamento territorial e de aperfeiçoamento das políticas públicas. Quem trabalha em órgão público, mas eu acho que isso não é um problema só de órgão público, isso é um problema geral, que é um problema de comunicação entre as diferentes instâncias. O IPP sempre trabalhou com a gestão da informação, mas o fluxo ele se dava muito mais próximo daquele primeiro modelo. E como é que é isso? O IPP funciona desde sempre como um catalisador, como um órgão que faz a mediação entre diferentes órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro para coletar informação e disseminar. Então, coletava e disseminava para o público, coletava e disseminava. Só que esse fluxo sempre se deu de forma bastante estanque, né? Então, com alguns órgãos que você tem uma relação melhor, esse fluxo de informação era bom, em outros ele era razoável, e com outras situações ele nem existia. Tá? Então, era sempre um problema, é o problema da gestão pública em geral, de estar sempre correndo atrás do prejuízo. Né? Então, a constituição do CIURB, eu vou falar mais especificamente sobre como é que foi esse processo, ela caminha num sentido de otimização desses fluxos. Não só fluxo de dados e informações, mas fluxo de processo, fluxo de ordenamento entre os diferentes órgãos. Tá? Então, é muito nesse sentido que caminha a construção do CIURB. Então, efetivamente, do ponto de vista da regulamentação desse processo, o CIURB já era previsto desde do plano diretor, né, da Lei Complementar 111, de 2011, mas ainda não havia sido regulamentado. Tá? Então, o esforço sempre foi de correr atrás dos dados, enfim, e fazer essa gestão. Em 2014, há essa regulamentação. Com essa regulamentação, houve um avanço substancial do ponto de vista da gestão da informação na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu diria, e aí, tranquilamente, que a implementação do CIURB é uma das principais inovações em termos de gestão pública municipal na cidade do Rio de Janeiro nos últimos anos.
porque quem está dentro, quem está participando do processo, realmente consegue perceber, primeiro, o que já mudou e o alcance que isso tem em termos de organização e de produção de informação e conhecimento. Não estou falando de um órgão ou outro trabalhando colaborativamente e vez sim, hora não. A gente está falando de um arranjo que congrega todos os membros, todos os órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro e outros órgãos externos da Prefeitura do Rio de Janeiro para trabalhar num sentido comum, num processo comum de gestão e produção da informação. Isso é realmente algo que não é trivial, manter esse processo. Então, o IPP, como coordenador desse processo, ele tem um papel... ali é só uma dinâmica de como é que funciona isso na prática, né? Então, para cada órgão membro do CIURB, tem um técnico do IPP responsável para assessorar, enfim, ajudar a trabalhar com essa dinâmica, com o sistema de informação geográfica, mas para pensar, de fato, como é que a informação pode ser estratégica para cada um dos órgãos. Porque, por mais que pareça contraditório, não é. A gente sabe que se faz muita gestão pública, se faz muita ação pública sem base em informação. Se faz muito de forma intuitiva ou de forma empírica, às vezes, né? Agora, com base em informação, nessa inteligência geográfica, enfim, ainda é muito pouco. E o CIURB tem um pouco esse caráter, esse propósito, né, de fazer isso avançar e virar uma cultura dentro da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Dentro desse CIURB, então o CIURB, como eu falei, num conceito mais amplo, a gente tem o que a gente chama do ambiente CIURB. O que seria o ambiente CIURB? Seria a plataforma tecnológica que dá suporte a essa gestão, um ambiente corporativo de produção e gestão da informação, que a gente optou, a gente trabalha já há muitos anos com a família Esri, né, com o pacote ArcGIS, enfim, então com ArcGIS Online e mais recentemente com o portal, que é, enfim, não sei se todos conhecem, mas... Depois pode até explicar melhor. E quais são as vantagens, algumas das vantagens que a gente tem em trabalhar com o ambiente corporativo de informações? Então, acho que a primeira grande vantagem é que a gente tem um acervo composto por dados e informações de todos os seus membros. Então, você não precisa, por exemplo, acessar a Secretaria de Cultura para demandar algo para fazer junto com a Secretaria de Educação. Então, antes funcionava assim, claramente naquele modelo anterior. A Secretaria de Educação queria fazer alguma coisa com a cultura, queria fazer com o esporte e lazer, por exemplo. Pegar ficticiamente, né? Ou entrava em contato com o IPP fazia esse contato e buscava o dado de lá e fazia esse meio campo, essa mediação. Hoje você não precisa. A Secretaria de Cultura está envolvida, está dentro desse ambiente, ela consegue pegar todos os dados referentes à educação, saúde, enfim, e consegue projetar, enfim, planejar a partir dessa integração de dados que está dentro daquele ambiente. Então, o acervo é riquíssimo. A autonomia que os órgãos adquirem, na medida em que, dentro da lógica do CIURB, cada órgão é responsável pela produção e manutenção de seus dados, então, e desenvolvimento de aplicações, tudo isso, enfim, tem uma autonomia importante. A cooperação, que talvez seja o grande ganho na minha concepção, eu acho que a gente tem uma dificuldade enorme de mudar a cultura institucional que existe por uma cultura muito mais colaborativa, dos órgãos estarem participando, enfim, e colaborando entre si. Então, a ideia de fomentar essa cooperação, ela está muito vinculada à ideia de construção de uma comunidade, efetivamente uma comunidade, que a gente chama comunidade de usuários CIURB, que é a ideia de inteligência coletiva. Isso aqui é um pouco algumas interfaces, enfim, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu acho que vale ressaltar o site Data Rio. Não sei se todos conhecem, mas é o portal de dados abertos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Ele é todo desenhado dentro desse ambiente do ArcGIS Online, enfim, do CIURB. E aí a gente convida vocês para visitarem, quem ainda não conhece, tem uma série de dados, é bastante rico, e está sendo constantemente alimentado dentro dessa perspectiva. E aí, quando eu falei desse aspecto de construção de uma inteligência coletiva, a gente entende que isso foram alguns passos, né? Então, a gente está falando do CIURB e agora eu vou falar sobre o CIURB Lab. O que foi o CIURB Lab? Sobre o que é, na verdade? É um laboratório de pesquisa e inovação dedicado ao desenvolvimento de soluções de inteligência geográfica da informação visando a otimização de políticas públicas. O CIURB Lab é recente, é uma construção muito recente que reside no IPP, fica no IPP,
né, que a ideia era o seguinte: a gente entende que a gente começou a construir um processo corporativo, enfim, colaborativo de produção e gestão da informação, mas ainda assim há um gap muito grande entre os diferentes órgãos da prefeitura, na verdade vai até além, entre os diferentes membros do CIURB, em termos de como é que a gente pode pensar a informação para a gestão do território, como é que a gente pode manusear essas ferramentas, enfim, a gente sabe que o quadro técnico ele é muito dispar em vários aspectos. Então o CIURB Lab ele nasce nesse sentido de criar instâncias para que todos os membros do CIURB, de alguma forma, eles consigam aprofundar seus conhecimentos dentro dessa lógica de trabalhar com inteligência geográfica da informação. Então, o CIURB Lab ele tem 4 eixos, ele opera a partir de 4 eixos. Um que a gente chama de solução inteligência geográfica da informação, que é o processo constante e permanente de estar tentando conhecer novas tecnologias, participar de eventos como esse para entender novas práticas, novas metodologias, para estar tentando incorporar e disseminar para os membros participantes. O desenvolvimento de projetos, então lá no IPP hoje tem um laboratório, tem um espaço que tem uma sala para treinamento, né? Treinamento dos membros do CIURB, máquinas disponíveis para o desenvolvimento de projetos em comum. Então, uma secretaria X tem interesse em fazer determinado projeto, mas não tem condição, porque às vezes não tem expertise, não tem máquina, não tem, enfim, sistema para fazer. Então, vai ao IPP e o IPP desenvolve conjuntamente. E eu acho que um dos pontos fortes, um dos pontos mais fortes nesse momento de construção, que é o que a gente chama de programa de disseminação de conhecimentos, que é justamente esse treinamento que a gente faz no CIURB Lab, e a gente faz muito em parceria com o LabGIS. O LabGIS como eu falei no início, é um parceiro antigo e fundamental dentro dessa engrenagem toda, porque muitas pessoas começam esse treinamento lá com a gente e depois vêm para cá para alçar, né, voos maiores, enfim. E tem um trabalho de disseminação dos conteúdos, que a gente entende que é fundamental e que às vezes não tem muito. A gente não tem muito essa cultura da memória, da documentação. Então, cada vez mais, tudo que a gente produz, a gente tenta produzir. Ou artigos científicos que vão ser publicados, ou manuais, enfim, material que fica interno para disseminação entre todos os membros. Então, acho que eu fui muito breve, você ainda tem muito tempo, mas é bom que deixa para o debate. A ideia bem rápida era justamente dar um pouco desse panorama geral do que está sendo esse processo. Claro que tem uma série de meandros, tem uma série de questões envolvidas, e que aí vai ser um prazer depois a gente conversar, a gente debater. E aí fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Enfim, eu acho que é isso. Rapidamente, é a apresentação do que é o CIURB. Obrigado. João, muito obrigado aí pela participação. A gente vai abrir para as perguntas ao final. Eu passo a palavra agora para o Vitor, por favor, fique à vontade. O Gabriel já vai abrir sua apresentação. Boa tarde a todos, meu nome é Vitor, sou diretor de geoprocessamento de Niterói e mais especificamente do projeto CIGEL. Vou falar um pouco aqui da estrutura de formação do CIGEL. Como o João disse aqui, são bem similares, alguns pontos são bem parecidos das duas plataformas, até por utilizarem o mesmo desenvolvedor, a plataforma da Esri, a imagem como parceira também. Então, vamos falar um pouco do projeto. O projeto ele iniciou na primeira fase em 2014, com a aquisição das ortofotos do município de Niterói. Já foi mencionado até pelo Coronel Wallace. Niterói fez um aerolevantamento em 2014, com ortofotos de 1 para 1000, com pixels de 10 centímetros de todo o seu território. Isso nos deu uma base para poder elaborar todo o projeto que viria depois, que basicamente era o cadastro técnico multiplanetário de Niterói. Primeiramente, a gente disponibilizava essas ortofotos e todo o material dela gratuitamente no site do Urbanismo. Hoje em dia, elas estão no site do CIGEL. Então, qualquer pessoa pode baixar por mosaico inteiro de Niterói, por quadrante. Então, temos MDT, MDS,
temos as curvas de níveis em 50 e 50 centímetros de Niterói também, está tudo disponível gratuitamente. E agora, para 2019, nós vamos fazer um novo sobrevoo para atualizar essas ortofotos. A segunda fase deu início em 2016, onde nós pensamos nas principais secretarias que já trabalhavam com algum tipo de informação geográfica no município de Niterói. Então nós temos ali a Secretaria de Fazenda, Urbanismo, Defesa Civil, Meio Ambiente, a Seconser, que é a de Conservação, Serviço Público, e o Programa Médico de Famílias da Secretaria de Saúde. Essas foram as secretarias escolhidas para essa primeira parte do projeto, e agora nós já estamos pensando na terceira fase para englobar as outras secretarias do município. Tivemos alguns resultados já alcançados. Tivemos a nossa atualização do cadastro técnico multifinalitário. Tivemos uma implementação de um SIG Web para a base de dados unificada. A integração e otimização de processos das secretarias envolvidas e a aplicação para o uso da Prefeitura Público em geral. Por que a gente diz em público geral? Esse aqui é o site do Sigel. Tem um linkzinho ali no cantinho embaixo. Nesse site você consegue acesso às 3 principais plataformas que nós trabalhamos. Essa que está em destaque aí é o Civita Geoportal. Foi um portal desenvolvido pela Imagem, a empresa parceira, onde se torna visível todo o nosso banco de dados geográfico. Ou seja, nós tivemos o trabalho daquelas secretarias que estiveram envolvidas no primeiro passo do projeto. Criamos um banco de dados geográfico único para a Prefeitura, com todas as informações pertinentes dessas secretarias, e o disponibilizamos. De que forma? Usuários da Prefeitura possuem um acesso maior, e você pode acessar com acesso público. Então, a população tem acesso a diversas camadas e informações da Prefeitura. Meio Ambiente, Defesa Civil, entre outras. Então, nesse portal você também consegue acesso ao download das ortofotos, você consegue fazer download de alguns mapas já confeccionados, mapas básicos do município de Niterói, já em PDF, e acesso a links úteis da Prefeitura, também estão disponíveis. Essa é a carinha do Civita Geoportal. Ali na lista de camadas, como está logado com o meu usuário, nós temos a visualização de todo o banco de dados. Hoje nós já contamos com mais de 90 camadas no nosso banco de dados, dessas secretarias e algumas outras que já vão fazer parte na próxima etapa. Então, qualquer pessoa pode ali clicar e saber informações. Nós temos quadras, lotes, edificações, temos toda a parte ambiental do município, hidrografia, áreas de proteção, e assim sucessivamente. Aí uns exemplos, meio ambiente, as camadas de meio ambiente. Temos camadas de defesa civil, como foi apresentado pelo coronel, ali está ligada às de risco de incêndio. Nós temos também áreas de risco, temos os pontos de atendimento e de chamadas da defesa civil no ano de 2015 e 2016. E nesses pontos de chamadas você consegue identificar, pelo menos os técnicos da Defesa Civil e da Prefeitura, endereço, número de porta, quem foi que fez o chamado, o técnico que foi até o local para prestar o atendimento, se o atendimento foi resolvido na primeira visita ou não. Temos ali também informações sobre o Programa Médico de Famílias, onde nós temos a localização das sedes, dos postos do médico de saúde, da médico de família, e toda a área de abrangência de cada posto. E a parte da fazenda, que foi o foco da primeira parte do projeto, que foi do recadastramento. Isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Essa é a carinha do nosso portal, assim como o do CIURB, né? Utilizamos o portal. E aqui nós colocamos algumas aplicações disponíveis à população. Então, se você quer ter acesso a algo mais restrito, por exemplo, a malha cicloviária do município, temos ali aplicativo de vulnerabilidade. Então, você acessa e... Acho que vai estar aqui, ó. E você tem acesso a um aplicativo web com a informação que você deseja. O exemplo de vulnerabilidade, temos todos os pontos aferidos pelo INEA no município. E agora nós firmamos uma parceria com o INEA, que essa atualização era feita manual. Nós recebemos 2 boletins semanais do INEA e uma pessoa atualizava cada ponto.
Agora teremos uma integração com o INEA e esses pontos vão ser atualizados automaticamente, guardando o histórico de registros para o município de Niterói. Então, se você estiver em casa e quer ir para Itacoatiara, você nesse aplicativo você tem o trânsito em tempo real do Waze, você sabe qual praia está balneável no município, tem os quiosques, bares, restaurantes, tudo desenvolvido para o público. E em cima nós temos um que está em desenvolvimento, que é o de novos negócios. Nós teremos camadas do urbanismo, vão ter códigos de KNAI, por exemplo, para a pessoa que quiser abrir qualquer tipo de negócio no município de Niterói, ela não chegue às escuras, ela vai saber em qual setor da cidade ela pode construir, abrir aquele empreendimento, quantos pavimentos e tudo mais. Ela já vai, basicamente, no urbanismo e na fazenda com um sim. Né? Isso a gente consegue esvaziar um pouco os processos que já correm por dentro da prefeitura, né? Desnecessariamente. A plataforma de dados abertos, assim como o do Rio. Aqui nós temos algumas informações, todas as camadas. Nós estamos inserindo todas as camadas disponíveis para download gradativamente nesse portal. Podemos fazer alguns tipos de estatísticas com as camadas já existentes e podemos disponibilizar esse link da camada para qualquer pessoa que queira fazer um aplicativo, por exemplo, pode colocar o código, o linkzinho que está naquele quadradinho do meio. Na composição do seu aplicativo, você consome a camada da prefeitura, composição de aplicativos diversos. Aí. Bem, como já foi apresentado pelo coronel, vou passar a parte da Defesa Civil. Aqui nós entramos um pouco na área do urbanismo. Antigamente, na prefeitura, e qualquer prefeitura por aí, não havia uma padronização do tipo de arquivo que se trabalhava. Então, cada setor, cada secretaria trabalhava com aquilo que já fazia anos. 20 anos trabalhando aqui na prefeitura, por que eu vou mudar agora? Então, tinha KML, DWG, planilhas, e entre outros. E, pelo menos, as secretarias que fazem parte do projeto, nós estamos convertendo tudo para o mais próximo possível do GEL, né? Do geoprocessamento, e tentando cravar a utilização do shapefile e, melhor ainda, a utilização de bancos de dados. Isso aqui é o AutoCAD, né, como era trabalhado antigamente no urbanismo. Isso é a modelagem de um plano diretor. E, hoje em dia, na plataforma ArcGIS. Com o projeto do Sigel, nós adquirimos diversas licenças do software do ArcGIS, então a prefeitura toda está trabalhando em cima de uma mesma linguagem de dados. Passou? Essa é um esqueminha do que eu tinha falado anteriormente, que hoje em dia a pessoa ela visualiza na sua própria casa, às vezes, a dúvida que ela queira tirar, ela não precisa mais ir à prefeitura para tirar alguma coisa que é banal, assim. Passou? Opa. Passou. Bem, algumas camadas que pertencem ao urbanismo e estão lá no nosso banco de dados, limitações de bairros, por exemplo. Saiu um decreto no dia do lançamento do nosso projeto de que todas as secretarias devem manter obrigatoriamente atualizados os seus dados no nosso banco de dados, porque esse banco de dados ele é consumido não só pela própria prefeitura, como também pela população. Ou seja, a gente já corta caminhos, já que a Secretaria de Meio Ambiente não precisa mais entrar com um pedido ou um processo no urbanismo solicitando algum tipo de informação. Ela já acessa o mesmo banco de dados, que é corporativo, que é compartilhado e tem acesso. Mais algumas informações do meio ambiente, do urbanismo e de como essa nova ferramenta está sendo utilizada. Aqui nós temos a legislação urbanística, que é o PUR. Estamos fazendo agora a atualização de todo o logradouro do município, com as informações tanto de históricos de nomes e o número dos decretos que fizeram a alteração daqueles nomes. E alguns produtos já da Secretaria de Urbanismo. Atualização dos logradores, integração com o banco de dados, criação do banco de dados de loteamentos aprovado na Secretaria de Urbanismo, mapeamento do uso do solo urbano,
avaliação no potencial para instalação, que Niterói está no meio de um processo de instalação do BHLS, revisão do plano diretor e plano de mobilidade, atualização dos logradouros, vetorização das plantas de loteamento, os estudos do BHLS e o uso e ocupação do solo. Revisão do plano diretor, plano de mobilidade urbana. Isso é nível de densidade das linhas de ônibus de Niterói. E os apoio a outras secretarias, né? Rota gastronômica. Mapeamento dos atrativos turísticos de Niterói. E os próximos passos, né, da Secretaria de Urbanismo, que é a coleta complementar sobre lote, retirada de certidões de logradores, referenciamento de processos e integração de bases e lotes do urbanismo na Secretaria, e com a Secretaria de Fazenda. E aqui nós entramos um pouco na Secretaria de Fazenda do município de Niterói, que a Secretaria de Fazenda basicamente é o quê? A atualização da base cadastral do IPTU do município. Então, hoje em dia, os técnicos do RECAD, que é o setor de recadastramento do município de Niterói, eles fazem um download em tablet da área que vai ser estudada em campo, um download da ortofoto, das quadras, lotes e edificações. Eles vão a campo fazer a atualização da base cadastral do município. Então, utilizando trenas eletrônicas, por exemplo, eles atualizam toda a informação do imóvel no tablet, voltam para a secretaria, tem o primeiro batimento do setor de recadastramento, validando aquela informação, dando ok no setor de recadastramento. Essa informação vai para a Secretaria de Fazenda no setor de tributação. Setor de tributação dando ok, essa informação sai do nosso banco geográfico e atualiza o banco do E-Cidade, que é o programa é o software que cuida da tributação do município, já atualizando o valor venal, valor de IPTU, tudo certinho. Então, todo dia à noite bate um script indo e voltando. Se houver atualização na cidade que não houve no nosso banco de dados, ele atualiza. Se houve atualização no nosso banco de dados, ele atualiza a cidade. Então, assim está sendo o recadastramento de Niterói. Fizemos um plano piloto em 3 bairros do município. Aqui está a equipe em campo, fazendo recadastramento. Essa é a visão do tablet, né? Como eles vêm com a tabelinha de BIC na lateral. A tabela de BIC ali eles atualizam metragem quadrada, tipo de construção, e tudo referente à atualização do cadastro. E essa é a situação atual do município de Niterói. A parte mais clara é a que já está, se eu não me engano, de 80% a 100% já saneada, assim, digamos assim, já atualizada. E a equipe do RECAD, por ser, lógico, uma equipe bem restrita, nós temos poucas pessoas trabalhando nisso, infelizmente, agora estão avançando para o norte do município de Niterói. E algo que uma do sucesso da equipe do RECAD, né? Já referenciamento de toda a planta quadra da área urbana, correção de mais de 70 mil erros topológicos em edificação, correção de 25 mil sobreposições de lote, correção de mais de 23 mil erros de vazios entre bases, já referenciamento de aproximadamente 900 plantas quadras, já referenciamento de mais de 30 plantas de loteamentos do urbanismo, saneamento de 1.000 lotes sem técnica, sem matrícula técnica no município, chaveamento de aproximadamente 300 lotes a partir, utilizando o portal, porque o portal, o Civita Geoportal, ele é passível de se editar camadas por ele, então, se não tiver computadores disponíveis com ArcGIS, algumas edições básicas o próprio técnico pode fazer pelo portal online, e a criação de camadas de pontos de chaveamentos, a partir das testadas e de número de portas no município também. E aqui é um pouco do que, em verde, é o que já foi incrementado nesses 3 bairros no teste piloto, né, de atualização. Agora aqui é um pouco entrando no meio ambiente, a última parte. No meio ambiente nós temos os pontos, esses são os pontos de
licenciamento ambiental. Então, clicando em cada uma dessas informações, você sabe qual foi o tipo de licenciamento, qual foi o técnico que recebeu o processo, o número do processo, quem foi o requerente. Então, essa informação toda está para a gestão do meio ambiente, por exemplo. Assim como os pontos de fiscalização. Então, óbvio que a maioria, esse amarelinho aí, mais que está bem visível no mapa, são os de poluição sonora, é o que mais eles atendem. E ali na lateral, todos os tipos cadastrados de atendimento que eles fazem. Estudos, né, de buffer, por exemplo, em áreas marginais de proteção, as APPs de topo de morro do município de Niterói. Todas essas informações você consegue acessar no nosso portal, né, as áreas de proteção ambiental e linkando com a educação. Se você perceber, esses pontinhos amarelos são as escolas que estão próximas às áreas de proteção. E com isso o meio ambiente trabalha, né, a Secretaria do Meio Ambiente trabalha nessas escolas com conscientização, explicando por que aquela área foi protegida, o decreto e tudo mais, né? Essa camada é interessante, porque é a camada pertencente à Seconser, Secretaria de Conservação, em que nós estamos subindo aos poucos toda a arborização pública do município, e esse é o bairro de São Francisco. Então, se você clicar ali, você tem gênero, espécie, família, altura, estado da gola da árvore, circunferência, entre outras coisas. Previsão de próxima poda, quando foi a última poda, toda essa informação está disponível também à população. E é isso. Vitor, muito obrigado. Como cidadão e profissional dessa área, me alegra muito ver iniciativas como essa, mas também me causa certa angústia que essas iniciativas ainda são exceções, né? E aí, para abrir a parte do debate, eu boto uma provocação a vocês, assim, se vocês pudessem apontar a experiência que vocês tiveram dentro desses dois projetos, qual foi a maior dificuldade para chegar até onde o projeto está hoje? O que vocês apontariam? Bom, eu diria que, eu até falei na apresentação, eu acho que é mudar a cultura institucional dentro dos órgãos. Então, assim, esse processo de entender que transparência é um dado concreto da realidade, tem que ser cada vez mais transparente. Não é algo trivial, esse processo de convencimento. Entender que compartilhar e desenvolver trabalhos colaborativos também não é algo trivial. Então, mudar essa cultura institucional, da forma como se produz e gera informação, eu acho que é um dos grandes obstáculos. E quando eu falo que o CIURB, ele é, para mim, uma das grandes inovações da gestão pública municipal, foi porque nesses últimos 10 anos, no IPP, eu acho que eu percebi um avanço absurdo de 2014 para cá, desde a regulamentação do CIURB, nesse sentido. Então, eu acho que é um dos principais desafios, mas, ao mesmo tempo, eu vejo com bons olhos, porque a gente conseguiu avançar muito nessa mudança dessa cultura institucional, da forma como se produz e gera informação. Sem sombra de dúvidas, é a cultura. Acho que em qualquer local a cultura vai ser o maior entrave. Primeiro, Niterói é um município bem menor do que o Rio de Janeiro. E para você entrar numa secretaria onde os órgãos não conversavam entre si, os técnicos das secretarias não se conheciam, o técnico do urbanismo não conhecia o técnico do meio ambiente. Eles nunca conversaram. Quantidade de trabalhos duplicados. E você chegar para uma pessoa que sempre trabalhou lá 20 anos, está 30 anos na prefeitura, dizer que agora você não vai trabalhar assim, você vai trabalhar desse jeito, é muito difícil. É muito difícil. E o bom de o Niterói ser um município relativamente menor assim, é que a gente tem um contato mais próximo com as secretarias e foi um trabalho difícil, mas aos poucos, através dos resultados, as pessoas estão vendo que vale a pena.
principalmente que dado público tem que ser público. Eu acho que se a prefeitura está produzindo algo, a população tem que ter acesso. Lógico que algumas informações têm proteção de sigilo, principalmente as informações da fazenda e tudo mais, mas eu acho que tudo aquilo que for de utilidade pública mesmo, que vai ajudar o dia a dia da comunidade, da população, tem que ser disponibilizado. Eu acho que é um pouco do que o Sigel e o CIURB estão fazendo para os seus respectivos municípios, né? Temos perguntas aqui, colocações na plateia. Online temos, por favor. Temos uma presencial também. Pode ser presencial primeiro? Boa tarde, meu nome é Eduardo Passo, diretor da Global Gel. Parabéns pela apresentação dos dois. Realmente, conforme a Sapienza falou, é muito bom ver o esforço das duas prefeituras e a qualidade do serviço desenvolvido. E, por outro lado, é triste a gente ver que a maioria das prefeituras está muito aquém dessa realidade. Como um conselho, não é um conselho, uma indicação, vocês teriam como agregar dados de segurança, lógico que com sigilo, né, com devido sigilo, para estar desenvolvendo soluções também para as prefeituras, para a sociedade? Eu até ia falar um pouco dos próximos passos, é que o tempo estava corrido. Atualmente o Sigel já está trabalhando com a parte de segurança pública do município de Niterói. Então, o sistema de monitoramento de câmeras, abertura de chamados, já, se eu não me engano, são 3 links que nós vamos utilizar, que são a informação da Polícia Militar, 153 no município de Niterói e a Guarda Municipal. Então, tudo isso vai ser mapeado no município, até mesmo para facilitar a gestão, né? Porque muitas dessas informações elas já existem, mas elas são tabulares, né? E ficam guardadas nas suas instituições. Então, essa integração já está sendo pensada. Niterói está passando por todo o município uma quantidade enorme de fibra ótica para interligar toda essa informação. Então, já está sendo pensado e sendo executado já no município. Minha resposta é um pouco nessa mesma linha. Eu acho que a questão da segurança pública, principalmente no estado do Rio de Janeiro, é uma questão realmente complexa, enfim, que envolve um esforço de cooperação entre os diferentes órgãos. Conseguimos superar esse aspecto dessa cultura institucional, que não é fácil, mas a gente tem conseguido avançar. Recentemente até foi disponibilizado no Data Rio, né, que é o portal de dados abertos da Prefeitura, uma aplicação que lê os dados do ISP, enfim, de segurança pública. Então, a gente tem uma parceria com o ISP. Recentemente, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro aderiu ao CIURB, então é um membro efetivo do CIURB, o que é muito importante, justamente nesse processo de começar a construir de forma conjunta esses referenciais, enfim, e recursos e instrumentos para poder contribuir para sanar, enfim, solucionar todos os tipos de problemas. Eu acho que esse que é a ideia de inteligência coletiva, que a gente está sempre batendo nessa mesma tecla. Então, assim, ou os órgãos se reúnem, enfim, e trabalham conjuntamente, não só os órgãos da política pública, mas assim, universidade, enfim, ou todos os órgãos se reúnem para pensar e produzir de forma conjunta, ou a gente vai continuar correndo atrás. Eu acho que essas duas experiências são interessantes nesse sentido. De conseguir avançar na construção de um alinhamento entre diferentes esferas do poder público. Isso é muito bacana. Bom, o Enzo, que já tinha participado anteriormente, fez um elogio, né, sobre o CIURB e o PP, dizendo que são vanguardas de excelência, parabenizando pelo trabalho. E uma questão para cada um dos dois sobre equipe mesmo. Se há alguma previsão de concurso para o IPP, para ampliação do corpo técnico, enfim, dos profissionais que estão
trabalhando. E em relação ao CIGEL, como é feita essa composição? Bom, acho que no IPP todo mundo adoraria que tivesse concurso, porque a missão é enorme e tem pouca gente. Mas uma das coisas que eu sempre falo, que eu acho que é bem bacana, e foi trabalhado aqui, foi conversado em outras situações aqui, hoje, uma das coisas que eu sempre ressalto, e eu acho que é muito bacana, é o caráter multidisciplinar que tem no IPP. Então, o IPP é composto por geógrafos, arquitetos, engenheiros. Temos quem? O Leandro é o gerente de cartografia, está ali, o Leandro pode me ajudar. Estatísticos, economistas, o IPP tem de tudo, sim, de tudo um pouco. Designer. Então, acho que isso é uma coisa que ajuda muito a pensar a cidade nas suas várias dimensões. Mas, assim, eu não sei dizer, eu acho dificilmente, não tem previsão, pelo menos não que eu saiba, de concurso público, mas seria ótimo se tivesse. Já a composição de Niterói é formada majoritariamente por comissionados. Então, toda a equipe do CIGEL é comissionada. Atualmente, para fazer esse trabalho inteiro aí, lógico, cada secretaria tem o seu grupo, né, sua equipe, mas a equipe do CIGEL se resume a 4 pessoas. Então, até aqui eu, o Ricardo, a Marcela e a Mariana. Somos 4 pessoas para gerir toda essa quantidade de informação e disponibilizar para a população. Seria ótimo se tivesse concurso público. O último que teve para a nossa área, se não me engano, foi do meio ambiente, lá para Niterói, já tem alguns bons anos. E é lógico, quanto mais gente para trabalhar e com mais segurança, né, melhor. Porque a qualquer momento a gente não sabe. E até é ruim para continuar o projeto, né? Porque muita informação se perde na prefeitura. As pessoas vão embora, botam debaixo do braço e... cadê aquilo que existia? Não existe mais, sabe? Então, eu acho que tem que se pensar mais nesse tipo de estabilidade. Eu tenho uma questão também, curiosidade particular. Como é que vocês enxergam o aspecto de sensibilizar os atores para essa cultura que vocês mencionaram que falta? Tanto atores são produtores de dados, as secretarias principalmente, né? Como os consumidores de dados, para que eles possam consumir, entendam que esses dados disponibilizados é um serviço para eles, que eles têm que cobrar, que eles têm que utilizar. Então, nessas duas facetas, né? As secretarias como produtoras de dados e o grande público para consumir esses dados. Eu acho que são 2 tipos de projeto que, se a população não comprar, ele morre. Assim, lógico, tem a plataforma de gestão interna e tal. Se as secretarias também não quiserem utilizar, o projeto morre também. Então, para a população, a gente tem que chamar a população para dentro da plataforma. Então, como é que a gente faz isso? A utilização dos aplicativos, a disponibilização das camadas e das informações, não só para download, mas também para utilização em APKs para celular e tudo mais. Para uso interno da prefeitura, é demonstrar que essa plataforma tem um nível de gestão muito forte. Tem o caso da Defesa Civil, que foi dito hoje aqui. Então, é algo que é para somar. É algo que tem muito a crescer, tem muito a se expandir. As cidades, hoje em dia, elas precisam desse nível de informação. E deixar um projeto desse acabar, eu acho que é quase que um crime, assim, sabe? Pelo menos essa é a visão lá em Niterói. Bom, eu acho que a pergunta foi ótima, Zé, porque aí permite falar um pouco sobre a metodologia que a gente vem trabalhando na construção do CIURB. Primeiro, como é que a gente tem que trabalhar essa mobilização interna, né, entre os membros do CIURB? Desde o início, a gente optou por um formato que era o que a gente chama de oficinas. Então, a gente fazia, como eu falei naquela parte da apresentação,
para cada secretaria tem um técnico do IPP responsável que vai estar acompanhando, vai estar construindo junto. E o quadro lá também, assim, falei, tem muita gente, falei diferentes profissionais, mas também é pequenininho. Infelizmente, era um quadro bastante enxuto para lidar com o tamanho desse projeto. Como falei, envolve toda a Prefeitura do Rio de Janeiro e uma série de outros órgãos externos à Prefeitura. Mas como é que funciona? Como é que funcionou durante muitos anos e ainda funciona essas oficinas, que são oficinas setoriais e intersetoriais? Da seguinte forma, muito simples. Então, a gente chama uma reunião, por exemplo, com a Secretaria X, para discutir modelagem de banco de dados. Primeiro, o que vocês têm de informação que seria interessante entrar no sistema? Então, a Secretaria fala, a gente tem tais e tais informações que a gente usa com frequência. Mas como uma das diferenças do IPP é que o IPP não é um órgão setorial. O IPP atende todos os órgãos. E aí, de repente, eu estou numa reunião com a Secretaria A, mas eu também tenho reunião com a Secretaria B, que eu sei que gostaria de consumir informações da Secretaria A. E aí eu já faço a provocação, mas não seria interessante, além desses dados, vocês disponibilizar esses outros dados? E aí tem esse processo de construção, porque a Secretaria B gostaria de consumir. Então vamos fazer uma reunião intersetorial, reunião Secretaria A e Secretaria B. Por que a gente não faz um projeto conjunto? Então, essa dinâmica de oficinas que nós fizemos, eu perdi de conta, mas nós fizemos mais de 200 oficinas, desde esse processo de construção até hoje. Eu acho que ele foi fundamental, primeiro, para criar essa adesão, essa coesão, enfim, de estar ali sistematicamente. E eram oficinas, às vezes, mensais, enfim, às vezes, dependendo da necessidade, já tem que desenvolver um produto, né? Queremos desenvolver um produto. Então, é semanal, enfim, até chegar a um produto final. Então, nesse primeiro momento, a gente trabalhou muito com as oficinas. E, mais recentemente, o SIURB Lab, ele vem cumprindo esse papel de estar trazendo, de estar fortalecendo essas redes que existem na Prefeitura. Isso foi uma dinâmica de trabalho que funciona muito bem. Uma outra dinâmica de trabalho que a gente percebe que funciona muito bem, e aí é aquela coisa que você falou, o cara trabalha 20 anos com uma plataforma e não quer mudar. Aí você chega para o cara e fala assim, olha o que a gente fez para a Secretaria A. Aí o cara fala, quero um desses também para a Secretaria B. Então, assim, desenvolver produto e apresentar. Isso tem funcionado muito bem também. E aí o bacana é isso, que você só consegue desenvolver um produto eficaz para atender a demanda específica de cada secretaria se você conversa com o cara. Não adianta a partir do princípio que no IPP a gente vai desenvolver produto para todo mundo e vai ficar ótimo. Não vai ficar ótimo. Tá? Se a gente não fizer de forma conjunta, não funciona. É por isso que eu falo que o SIURB não é um projeto do IPP, é uma construção coletiva entre todos os membros que participam. Agora, como é que a gente... O outro lado da sua pergunta, como é que a gente alcança o público? Isso é um desafio. Isso é um desafio que, assim, fazendo autocrítica, o site do IPP, o antigo Armazém e agora o Data Rio, ele tem muito acesso. Ele tem realmente muito acesso, porque tem muita informação e as pessoas, universidade, jornalista, enfim, consomem, enfim, pessoas em geral consomem muito. Mas eu diria que a gente tem pouca iniciativa nesse sentido de divulgar mesmo, de comunicar o site, enfim, as informações que tem. Eu acho que isso é algo um pouco frágil. Comunicar não é algo fácil. Acho que comunicar para todo mundo é algo realmente difícil. Mas uma outra iniciativa que a gente fez, e que aí engloba essas duas partes, é o Seminário SIURB. Então, aproveito, já está para fazer já o anunciado. Enfim, a gente vai ter o segundo Seminário SIURB agora, em 2018, do dia 11, os dias 11, 12 e 13 de setembro. A experiência que a gente teve em 2016 foi muito interessante, porque a ideia era que abrir um espaço para que todos os membros envolvidos apresentassem seus trabalhos, trocassem experiências, como isso aqui, como esse evento que a gente está tendo aqui. Então, agora, a cada 2 anos, a gente tem feito um evento nesse sentido. O primeiro evento teve mais de 300 pessoas envolvidas. Esse agora, também, a gente acredita que vai ter mais ou menos esse alcance. Então, muita gente passou a aderir efetivamente ao SIURB. Já estava lá porque fazia parte, mas passou a aderir efetivamente quando participou do primeiro seminário e falou, legal, tem muita coisa legal sendo desenvolvida. Então, acho que fazer esses seminários tem funcionado bem também, dentro da lógica que a gente está trabalhando. Vendo o João falar aqui, eu até recordei 2 coisas assim. Não sei se no Rio foi assim, mas nós conversamos com diversas secretarias ao mesmo tempo, até porque somos o órgão centralizador, né, o projeto centralizador de tudo isso. Mas as 2 secretarias que mais não se bicavam eram Urbanismo e Fazenda. Urbanismo e Fazenda, porque, querendo ou não, elas trabalham com algumas informações que são
comuns às duas secretarias. E sempre tem a conversa de qual informação vai ser utilizada, porque não quer perder a informação de uma, a informação da outra. Então, ainda está no processo, ainda está nesse processo. As outras secretarias foram mais tranquilas. E falando do evento, nós tivemos o evento de lançamento do Sigel no dia 22 de maio, no Teatro Popular de Niterói, lá no Caminho Niemeyer. E nós contamos com um pouco mais de 450 pessoas. E tivemos pessoas ligadas à área da educação, escolas, tivemos empresas, tivemos da área privada, da área pública, universidades. Isso foi legal. Foi a primeira experiência, assim, porque nós abrimos no dia 22 o projeto à população. Então, a partir do dia 22 para cá, que a população conheceu o projeto e passou a ter acesso à plataforma. Antes era só interna, fazendo testes e atualizações e tudo mais. Desempenho de banco de dados. E foi uma experiência muito interessante, recebendo comunicados de tudo que é setor de comunicação e tudo. Acho que para o ano que vem nós vamos realmente pensar em outro evento para mostrar mais ou menos o antes e depois e para onde a gente está cursando. Né? Temos alguma pergunta aqui presencial? Temos uma ali? Duas? O microfone apareceu. Meu nome é Marcelo Quadros, sou da Prefeitura do Rio. A minha pergunta é assim, realmente acredito muito no CIURB, sou entusiasta e achei muito legal também a experiência de Niterói. E é realmente um instrumento muito importante para a tomada de decisão política. Mas a minha pergunta vai também nessa questão da participação, se ainda vendo aí Ministério Público do Rio e pensando no TCM e outros órgãos de controle, de chamar também esses órgãos para participar mais ativamente, conhecer a plataforma, para também trabalhar na questão da fiscalização da tomada de decisão. Às vezes também é alguma coisa com o poder legislativo, né? Mesmo às vezes a gente tendo um poder legislativo complicado, o executivo também, mas de qualquer forma, para que você tenha assim, as decisões, né, que são tomadas do executivo, elas têm embasamento nesses dados, essa montanha de dados que tem espacializado justifica, você vai fazer uma licitação de uma obra, esse dinheiro ele realmente está sendo implantado, às vezes tem uma obra semelhante, uma parte que está gritando muito mais, isso às vezes só é visto a posteriori, ou o TCM, o Ministério Público, vai pegar numa questão de tipo, esse era o melhor material para ser utilizado, quando na realidade isso era para ter um recurso que está sendo utilizado em outra área da cidade que demandava muito mais e ter um dado aberto mostrando isso. Né? Então, a pergunta vai nesse sentido. Eu concordo contigo, eu acho que... E aí quando eu falo de transparência, enfim, de inteligência coletiva é um pouco nessa linha, eu acho que é fundamental que os órgãos fiscalização, enfim, eles se coloquem à disposição, enfim, tenham interesse em participar. E aí é um dado interessante, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro, o MP em Mapas, né, projeto super interessante, ele teve um apoio muito grande do IPP, inclusive os colegas que estão lá hoje eram colegas que trabalhavam no IPP e foram lá para implementar esse projeto. Então, assim, o que eu poderia dizer nesse sentido é que assim, o IPP, desde que eu estou lá, sempre teve uma postura muito aberta a estar trazendo e integrando e dando suporte na medida do possível para os diferentes órgãos. Tem que ter também um processo de procura, né? de interesse e procura. Como faz isso? Eu acredito muito nessa. Você dissemina, você apresenta as possibilidades, as potencialidades do recurso, e aí também tem uma série de questões políticas, se quer, se não quer, enfim, aí eu acho que foge um pouco do nosso escopo de atuação. Mas dentro da nossa área de atuação, uma área técnica de atuação, eu acho que é isso. O primeiro de tudo é dar transparência. Explicar como é que... Primeiro, disponibilizar as informações, destacar as possibilidades de uso dessas informações, como é que a gente pode fazer para o planejamento, para a gestão e para a fiscalização, e estar disposto a receber e incorporar esses membros e fazer juntos. Eu acho que assim, o PP tem tido essa postura já há bastante tempo. O caso do MP eu acho que é um caso interessante. Acho que seria isso. Então,
Levando em consideração o exemplo de obras e tudo mais, Niterói tem um núcleo, o NGE, Núcleo de Gestão Estratégica, que esse núcleo acompanha todos os projetos do município em execução. E esse núcleo tem acesso à nossa plataforma. Essa é uma informação que não está pública ainda, porque está para gestão, e aí depende deles, aí não é comigo. Não posso disponibilizar algo que a secretaria ou que o núcleo não autorize. Mas temos todas as obras em andamento no município, mapeadas com níveis de execução, valor investido, previsão, isso está na nossa plataforma. Temos também trabalhado junto aos bancos que financiaram alguns projetos no município, como a CAF e o BID. Então, essas informações também já estão sendo processadas e vão ingressar no nosso banco, tá? Até por causa de gestão. E muitos projetos que são financiados, eles exigem uma transparência. Então, nosso projeto, ele servirá também para uma transparência para o meio ambiente, para um projeto que eles vão implementar agora no município, e vai ficar disponível no nosso banco para visualização pública. Esse eu sei que vai ser disponibilizado em informação pública. Em relação ao MP, o MP em Mapas também é um parceiro nosso. Nós trocamos informações, não só dados geográficos, mas também informações sobre TRs, como foi o projeto para aquisição da ortofoto do voo. Então, nós temos algumas prefeituras que são parceiras, como Palmas, aqui foi dito no início da apresentação. Temos a Prefeitura de Salvador, que semana passada esteve nos visitando. Temos a Prefeitura de BH, por exemplo, que entrou em contato com a gente para tirar algumas dúvidas sobre o aerolevantamento do voo. Então, é isso. A cooperação está acontecendo, sim. Se me permitem, eu gostaria de complementar o que o João falou com relação ao Ministério Público. E a razão do Ministério Público passar a ser um co-organizador de nossos eventos é exatamente por causa dessa vertente, dessa lógica, né? É bastante interessante, para além da estrutura que eles montaram, para além do trabalho técnico muito competente, que, como o João falou, teve um suporte muito grande do IPP, a lógica do Ministério Público aqui no Rio de Janeiro, a partir de um incentivo muito grande do Dr. Gussen, que é o procurador-geral, é exatamente esse, o de se instrumentalizar, né, para poder otimizar as ações, e eles estão fazendo isso de maneira bastante interessante. Quer dizer, não posso dizer se com bastante eficiência, porque eu não sou da área, mas eu acredito que os resultados têm sido muito, muito interessantes. O LabGIS faz parte de um grupo de pesquisa, né, o Comitê de Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro, e o que nós temos assistido lá do ponto de vista da utilização do MP em Mapas como instrumentalizador dos diferentes setores da Procuradoria é muito interessante e volto ao início do que eu estou falando. Esse foi o motivo de nós termos convidado o Ministério Público a integrar a organização dos nossos eventos, porque o que a gente quer é exatamente ir agregando essas diferentes experiências, e eu espero que em futuro breve, né, o CIGEL seja também um organizador desse evento, na lógica da gente buscar sempre a capilarização dessas expertises e dessas experiências por toda a trama do serviço público no Estado do Rio de Janeiro, independente do recorte federal, estadual ou municipal. Então, é um testemunho que eu posso trazer, não tenho delegação para defender ou elogiar o Ministério Público, mas foi oportuna a tua citação do porquê o Ministério Público está hoje figurando junto com o IPP,
que, na nossa opinião, são duas experiências assim que são extremamente incentivadoras do quanto a gente poderia avançar e quase que uma obrigação buscar meios para que a gente possa capilarizar essas experiências em outros setores. Bem, senhores, vamos à última pergunta. Inicial aqui. Boa tarde à banca. Meu nome é Iago, sou geógrafo e analista de geoprocessamento na Ecology Brasil. Eu tive a experiência de poder trabalhar, o prazer de trabalhar com o Vitor na fase embrionária de implantação do Sigel, na Secretaria de Habitação de Niterói. E nós trabalhamos alguns meses enquanto o projeto vinha surgindo. E uma das questões latentes do projeto foi a aquisição de informações em áreas da cidade onde ocorre atuação de poderes paralelos, né, em comunidades carentes e tudo mais, que é de difícil acesso, é de difícil mapeamento, de ordem restrita. E a experiência de Niterói eu conheço um pouco, mas queria saber também da experiência do IPP com relação a esse tipo de dado, e até mesmo do Vitor, quanto à atualização desse tipo de atividade proposta pelos dois institutos. Bem, no caso de Niterói, não é fácil você conseguir dados e informações de comunidades, porque a maioria das empresas contratadas para fazer esse tipo de trabalho técnico comunitário, ela trabalha na área dita formal da cidade. Então, literalmente fica uma mancha sem informação na cidade de Niterói. Ficou, né? Nós conseguimos muitos dados de algumas secretarias que já trabalham e têm algum fácil acesso nas comunidades, né? Então, nós conseguimos dados da Defesa Civil, conseguimos dados da Secretaria de Saúde através do Programa Médico de Família, que foi o principal, assim. O Programa Médico de Família de Niterói, ele basicamente tinha um censo da comunidade. Então, informações, tipo, se tem água encanada, quantas pessoas moram ali, tipo, nível de renda, se histórico de doenças, entre outras informações, se já teve algum outro tipo de morador naquela casa. Então, informações diversas. Foi um grande parceiro, foi o Programa Médico de Famílias do município de Niterói. Outra secretaria que nos apoiou bastante e nos ajudou foi a Secretaria de Assistência Social. Então, eu não tenho muito para onde correr. Se você for procurar dados na fazenda, não vai ter. Se você for procurar algum tipo de dado no urbanismo, não vai ter também. Então, você tem que recorrer a essas secretarias que têm um acesso direto, um contato direto com essas áreas. Porque senão... E são informações bem atualizadas, assim, porque eles estão constantemente fazendo algum tipo de trabalho, algum tipo de serviço dentro dessas comunidades do município, entendeu? Então, todo esse tipo de informação ligada à comunidade, ligado a essas áreas que estão no nosso banco, vieram de secretarias do próprio município. Foi a saída que nós conseguimos para não ter uma mancha vazia no município de Niterói. Bom, acho que essa pergunta é ótima, porque é isso, durante muito tempo essas áreas de favela foram representadas como um vazio. E preencher isso com o que efetivamente acontece não é algo trivial. Por conta da questão da segurança, tudo isso que eu acho que nem tenho por que falar, que todo mundo já sabe bastante aqui. Mas eu diria que nos últimos anos a gente conseguiu dar bons passos nesse sentido. Eu vou citar aqui alguns casos, alguns exemplos, mas em geral estavam vinculados a secretarias que atuam efetivamente nessas áreas. Então a Secretaria de Assistência Social ela é fundamental para coletar dados, os programas de saúde da família, tudo isso. Mas a gente teve, por exemplo, no IPP o programa Rio Mais Social, não sei se vocês lembram, na época da implementação das UPPs, tudo isso. E a gente conseguiu fazer uma coisa bastante interessante, que foi mapear efetivamente os logradouros dessas áreas. Foi um trabalho monumental, porque eu estava até conversando recentemente com meus estagiários. Já entrou em favela? Não, nunca entrei. Eu falei assim, porque a rua, se olhar na ortofoto, a rua começa, daqui a pouco ela desaparece. Assim,
não é só tortuosa, é tortuosa, mas ela desaparece. Por quê? Porque a casa foi construída por cima da rua. Então, na verdade, torna uma viela. E aí ela vai aparecer, enfim. Então, foi trabalho de campo e desenhar e mapear, enfim. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho monumental, assim, bem pesado, mas que foi super interessante. Então, a gente teve um trabalho junto com as comunidades para identificar e oficializar os nomes que os moradores reconheciam para aquelas áreas. Não foi para todas, né? Porque, enfim, falta recurso, um movimento muito grande, mas para aquelas que a gente conseguiu entrar por conta do projeto ou da UPP, enfim, do Rio Mais Social, da Prefeitura, a gente conseguiu avançar muito nesse sentido. A gente desenvolveu uma metodologia, um produto que é muito legal, muito interessante, uma mapa rápido participativo, que vocês conhecem, com certeza, mas eu acho que ainda não está público, mas dá para sair agora uma publicação, que é justamente uma metodologia que foi desenvolvida em parceria com a ONU Habitat para fazer a identificação das microáreas da cidade que são mais, dessas favelas que são mais frágeis, enfim. Porque os dados oficiais não davam conta de captar isso. Agora, se nesse momento, efetivamente, eu estou envolvido num processo gigantesco, a gente está indo com assistência social para mapear, para fazer levantamento de dados de 102 mil domicílios em grandes complexos de favela da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou há 2 semanas quase sem dormir, numa batida pesada para modelar isso, para desenhar como é que vai ser todo o trabalho de levantamento de dados em campo. E é isso, assim, são secretarias que o PP está sempre envolvido, porque é o PP que está dando esse suporte para entender para pensar como é que faz, enfim, para estar indo disponibilizando tecnologia, tudo isso. Então, eu acho que, sim, apesar dos pesares, apesar de todos os obstáculos, a gente tem feito um esforço enorme de tentar entrar nessas áreas e coletar dados para tentar otimizar as políticas públicas. Eu acho que esse que é o espírito que a gente tem avançado bem nesse sentido. Bem, senhores, devido ao avançar da hora, eu abro para as palavras finais de vocês e eu convido assim a que vocês deem um conselho. Assim, as outras prefeituras que estão presentes, representadas, seja conosco na plateia ou na plataforma online, qual é o conselho que vocês dão para que elas tenham também suas plataformas de compartilhamento de dados geográficos, elas consigam avançar nessa direção frente à experiência que vocês já obtiveram? Bom, não é simples, ainda mais porque é um processo que envolve recursos, envolve interesse e entender. Eu acho que envolve, primeiro de tudo, que os gestores públicos entendam a importância de constituir algo desse tipo. Mas eu acho que se eu fosse pensar em termos de assim, o que dá para sugerir, eu acho que é estar juntos, é procurar se aproximar, e aí já fica até o convite para Niterói, que a gente tem que conversar mais, acho que é importante. São 2 cidades muito importantes do estado do Rio de Janeiro, e Niterói avançou muito, assim, realmente é um caso que merece parabéns demais. E está procurando, eu acho que eu diria isso, está procurando esses atores que são importantes, que já têm um acúmulo de experiência para trocar. O PP está de portas abertas para trocar, a gente sempre recebe secretarias e prefeituras de vários lugares. No seminário CIURB, o primeiro, também teve uma série de órgãos de prefeituras externas, enfim. E eu acho que, assim, e aí eu aproveito já até para parabenizar, eu acho que o LabGIS é, sem sombra de dúvida, talvez no país, um dos grandes cérebros desse processo, porque pensa, faz, ensina e está disposto a reunir. Eu acho que o LabGIS seria um hub importantíssimo dentro dessa rede de atores que estão dispostos, estão tentando avançar nessa atuação. Então, se eu fosse dar um conselho, seria isso: estar próximo, buscar o LabGIS, buscar os atores que já têm algum acúmulo e que estão dispostos a tentar trocar. O IPP está sempre disposto a trocar, então pode procurar a gente que está lá, a gente vai estar de portas abertas para tentar explicar todos os obstáculos que a gente enfrentou, como é que a gente conseguiu superar. Acho que é isso. Realmente eu acho que a maior dificuldade vai ser
Primeiro, a cultura, isso tem que ser mudado. Agora, a implementação, cara, é difícil, porque, como ele falou, envolve recurso. Não é um projeto que é barato, assim. Então, o município tem que se estruturar, tem que querer. Então, passa pelo gestor. Os gestores têm que entender que é algo que só vai acrescentar ao município, assim. Entre outras coisas, é fonte de renda, é fonte de captação de recursos, é fonte de atração de novos recursos, entendeu? É fonte de gestão interna do território, sabe? Então, tem que querer. Porque senão, é aquilo que eu tinha dito antes, o projeto não anda. Vai instalar, vai mudar a gestão e... não quero investir, acaba, sabe? Realmente acho que o Sigel tem que se aproximar mais do IPP. Estamos começando agora, o IPP já tem anos de estrada, então tem muita informação para ser trocada e tudo mais. Outras prefeituras nos procuram, nós recebemos as prefeituras semanalmente, assim, tem alguma prefeitura lá entrando em contato, instituição de ensino, então o Sigel está aberto. Assim. Embora a nossa equipe seja bem reduzida, mas a gente consegue dar conta de atender todo mundo, ninguém fica sem atendimento. Então, é isso. Qualquer dúvida, a gente vai estar lá. O Sigel faz parte da Secretaria Executiva, Secretaria Executiva que abraça a gente em Niterói, e a CEPLAG, que é de planejamento, que cuida de toda a parte da TI, que eu não sei como é que funciona no CIURB, mas o nosso banco de dados ele é na nuvem, ele é na Azure da Microsoft, não é físico, local. Então, a equipe de TI da CEPLAG nos dá total apoio e manutenção. Então, é isso, é um investimento pesado, mas que vale a pena, principalmente para a população. Assim, o retorno para a população é muito grande. Então, fica essa mensagem. Senhores, muito obrigado. Agradeço a todos os presentes, os conectados. A gente vai fazer o sorteio agora e depois vocês estão mais do que convidados por arrasta-pé quente que vai ter aqui na frente. Vocês já tiveram uma prévia, né? Vai ter comidinha, dança, enfim, fiquem à vontade. Tá? E com isso a gente encerra o sexto MP. Agradeço a todos, a gente mantém o contato. Acho que o diálogo é a palavra da vez, dada aí a escassez de recursos, dado todos os pesares, né? Acredito que essas pontes é que vão nos dar bons caminhos aí para que a gente possa traçar boas soluções. Obrigado, boa noite a todos, hein?